Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade D, né? Ah, Na verdade, aqui é a nossa última aula explorando matéria nova antes da nossa primeira provinha, né? Então, com essa aula de hoje, né, a gente espera aí dar todas as ferramentas básicas, né, que vocês vão precisar, né, para uma análise de circuitos aí mais simples, né, de circuitos DC, certo? Lembrando que na nossa segunda área a gente vai começar a lidar com correntes alternadas, né, com outras coisas mais complexas, mas para análise de circuitos agora puramente resistivos, né, vocês vão ter então todas as ferramentas necessárias, certo? Então, a ideia da aula de hoje num primeiro momento, corrigir aqueles exercícios todos, né, que eu deixei no fim da aula passada, né, e depois seguir aí com o teorema da superposição, que é justamente essa nossa última ferramenta para análise de circuitos de corrente contínua, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, para a aula de hoje, né, a gente busca então reforçar alguns dos conceitos, né, que a gente apresentou aí nas últimas aulas para vocês, né, e fazer isso através da apresentação de exercícios resolvidos, né, lembrando que idealmente a gente se reuniria em aula, né, eu daria então esses enunciados para vocês, né, e daria um tempinho ali para vocês tentarem pensar em alguma coisa, né? Mas devido ao nosso regime de ensino remoto emergencial, né? A gente segue então, né, com um modelo um pouco mais aglutinado aqui de aula, né, em que eu vou simplesmente apresentando os enunciados dos exercícios e resolvendo aos poucos, né? Sugiro fortemente que vocês, né, no slide de enunciado dos exercícios, pausem e tentem realizar esse exercício, né? E depois comparar com as respostas que eu dou para vocês ali, né? Tentem desenvolver eles, porque isso é bem importante, né? Não só para a prova agora, mas para dar essa base toda para vocês, né? Que vocês vão usar ainda ao longo do semestre, certo? Em formas diferentes, mas ainda assim vão utilizar, certo? Ok. Então, como objetivo, né, da aula de hoje, a gente tem então relembrar alguns conceitos desses, né, dar uma reforçada então nessa matéria que a gente andou olhando, né, através da correção dos exercícios que a gente deixou na aula passada, certo? E aí os temas, né, eles giram em torno de transformação estrela-triângulo, né, e triângulo-estrela, transformação de fontes, né, linearidade, equivalentes de Thevenin e Norton, né? Lembrando que eu não tinha dado, né, os exercícios de conversão ali triângulo-estrela e de transformação de fontes em função do tempo, né, nas últimas aulas, então trouxe eles para cá agora, né, e a gente vai corrigir eles juntos, certo? Além disso, né, num segundo momento, a gente vai apresentar para vocês então o teorema da superposição, né, e vai ver como, né, e por que que ele é útil na teoria de circuitos elétricos, né, na análise de circuitos elétricos, e como vocês podem utilizar ele então, beleza? Ok. Como tópicos específicos da aula, então, né, vamos ver a revisão dos conceitos, correção de exercícios, teorema da superposição e alguns exercícios de fixação, né, que eu vou deixar para vocês então, a serem, né, corrigidos na nossa próxima aula, que vai ser então a nossa próxima aula de exercícios, certo, pessoal? Então eu vou fazer um apanhado bem rápido no começo da próxima aula, né, juntando ali algumas teorias e corrigir esses exercícios que eu vou deixar agora aqui para vocês, certo? E com isso vocês devem estar bem preparados para a aula, se vocês, né, conseguirem entender esses exercícios todos aqui, beleza?
Relembrando lá então, pessoal, né? As transformações triângulo-estrela, né, servem para a gente mudar de topologia, né, e de uma para outra, à medida que isso torna o nosso, né, esforço para análise e resolução desse circuito elétrico em questão menor, né? Então a gente tem as identidades para transpor, né, de um sistema triângulo, né, para a estrela, né? Então, sendo aqui os valores de triângulo, aqui os de estrela que a gente quer achar, e vice-versa, né? Se a gente tiver os valores de estrela, né, em função ali de R1, R2 e R3, como a gente usa então, né, esses valores para chegar no equivalente em triângulo, né, desse circuito que a gente tem. Lembrando que a topologia então triângulo é essa externa aqui, né, com A, B e C, e a topologia estrela, então essa interna, né? Onde a gente tem aqui esse Y, né? Ou T ou estrela, certo? Com 1, R1, R2 e R3. Lembrando então uma consideração aqui em relação a uma condição especial, né? Quando esses valores, né, de resistências, tanto os do triângulo quanto os da estrela, tiverem, né, uma condição de igualdade, quando todos eles forem iguais, né, a gente tem então uma resolução simplificada, né, desse tipo de cenário. Né, e para converter então de triângulo para estrela, eu só divido por 3 o valor de um dos resistores, né, eles são todos iguais. E, né, complementarmente, para passar de estrela para triângulo, eu multiplico esse valor por 3, certo? Bem fácil. E a condição para fazer isso é que R1 é igual a R2 e R é igual a R3, né? E que são todos os resistores estrela daquela rede. E, ou RA igual a RB igual a RC, né? Todos os resistores da rede de triângulo. A gente viu também as transformações de fonte, né? Que são bastante úteis na simplificação de circuitos elétricos, certo? Então, a gente tem equivalentes, né, de fontes de tensão com resistores em série ou de fontes de corrente com resistores em paralelo, certo, pessoal? A gente pode, então, transitar de uma para outra e pode fazer isso várias vezes, né? Não necessariamente a gente precisa, a gente vai ter um circuito ali, né, de forma mais amistosa possível após fazer uma só vez a transformação, certo? Então, a gente deve obedecer a lei de Ohm para fazer essa equivalência, né, entre as fontes, né? Bem tranquilo. A linearidade foi uma outra ferramenta que a gente viu na aula passada e que também é muito útil, né? Nos permite, então, tanto definir, né, algum comportamento ali do circuito para um valor estimado, né, e se não for esse valor a gente corrigir então, né, e chegar no valor que a gente deseja. Lembrem-se daquela constante de proporcionalidade, né? Como também generalizar, né, uma equação de circuito elétrico e, e chegar no valor então que a gente deseja, né, através também da aplicação dessa constante de proporcionalidade, né? A gente deu uma olhada também nos teoremas de Thevenin e Norton, né, que oferecem então modelos muito mais simples para que a gente possa realizar aí diversos experimentos, né, e diversas análises quando a gente muda os valores de carga, né? A gente tem aqui então a nossa, né, carga, né, o resistor de carga, que é o R load, né, RL, né? E o raciocínio desses modelos, né, se baseiam em achar uma fonte de tensão com resistência em série, né, que seria um equivalente de um circuito muito mais complexo, né, ou uma fonte de corrente com um resistor em paralelo, que também seriam o equivalente de um circuito muito mais complexo, né, e que a gente pode então utilizar para saber, né, definir aqui, esse é um Norton, definir a corrente de Norton, né, a corrente que esse circuito aqui, né, fonte me gera, né, ou que a tensão, né, através do divisor de tensão aqui, que esse circuito equivalente de Thevenin me gera aqui em cima da carga, certo?
Então a ideia é que a gente pode variar a carga, né? E calcular facilmente o efeito desse circuito muito mais complexo em cima dessa carga, né? Bem tranquilo. Certo, pessoal. Então, em relação aos exercícios, né? Começando aqui agora eles. Ahn, Em relação a associações existivas, né? Eu deixei duas aqui para vocês, né? Para vocês treinarem aquelas conversões, né? De triângulo e estrela, certo? Então, vamos a elas. Uma primeira coisa que vocês, né, vão perceber é que certamente vocês não conseguiriam, né, chegar num valor de resistência equivalente só usando aquelas teorias de resistor série e resistor paralelo, né? Se não tivesse esse resistor de 10 ohms aqui no meio, vocês até poderiam, né, somar essas resistências, somar essas, as duas estariam em paralelo, faria a resultante desse paralelo, somaria com 20 e 80 e tá feito, né? Mas como a gente tem esse resistor aqui no meio atrapalhando, a gente não pode fazer isso diretamente, né? Então, uh, como a gente quer saber a resistência equivalente nesses pontos de A e B, né, basta a gente enxergar a resistência equivalente através desse ponto aqui, né, dessa entrada aqui. Ok. Assim, pessoal, esse tipo de exercício, né, ele não tem um modo único, né, de fazer eles, né? Vocês podem resolver eles de várias maneiras, né? Podem começar de trechos diferentes do circuito, enfim, né? Uh, Aqui, só a nível de exemplo, né? Imagino que vocês consigam imaginar que aqui a gente tem dois circuitos em delta, né? Em triângulo, um do lado do outro, né? Então imaginem que esses dois resistores estão ligando, né? É como se a gente tivesse um triângulo, né? Aqui, aqui e aqui, né? E a mesma coisa do outro lado, só que com esses resistores, né? O de 40, o de 50 e o de 10 ohms, certo? Beleza? Então, uma coisa que poderia ser feita para a resolução desse exercício é a transformação, né, desses resistores, dessa associação, né, dessa topologia em delta, em uma topologia em estrela, certo? E aí poderia ser feito tanto aqui quanto aqui, tá? E isso ia acabar com esse efeito desse resistor aqui no meio, né? Nos deixando então um circuito série bem parecido com aquilo que eu comentei antes, tá? A nível de exemplo, eu selecionei o lado direito aqui para começar, tá? E acho que agora a gente pode ser um pouco mais objetivos nesse tipo de exercícios aqui, né? Nesse tipo de exercício, sendo que vocês já viram, né? Aí nas outras aulas, nas aulas recentes que a gente teve, né? Alguns exercícios bem parecidos com esse, então acho que a gente pode ser um pouco mais objetivo, certo? Então, eu aplicando, né, aquela conversão de triângulo para estrela, né, como vai ficar a cara desse circuito aqui, tá? Então, imagine que eu peguei o lado direito aqui, né? Vejam que aqui ele continua igual, né? Continua 20 ohms, 30 ohms, 60 ohms, tá? 20, 30, 60, tudo igual. Então eu usei esses três resistores, né, que antes eram um triângulo, e transformei eles em estrela, né? E aqui está a resultante dessa transformação, certo? Como que eu transformei eles, né? Aquela mesma coisa, né, pessoal? Lembrem que para o circuito, né, em estrela, vocês calculam então a soma, né, dos três resistores envolvidos, né? Aqui 50 mais 40 mais 10, né? 100, certo? Então, tanto para RA quanto para RB quanto para RC vai ser 100 no denominador. E para definir então o numerador, vocês calculam os resistores, né, vizinhos, né, envolvidos, né? Imaginem que o circuito estrela ele vai ficar desenhado dessa forma, né? Aqui, aqui e aqui, né? Aqui sendo RA, RB e RC, certo? Então, para calcular aqui o RA, eu uso 10 e 50, né? Então, 10 vezes 50 dividido por 100, 5 ohms. Para calcular RB, né, que está aqui, eu uso 10 e 40, né? 400 por 100, né, vai dar 4 ohms. E para calcular esse carinha aqui, que é o RC, né, que é esse cara aqui, né,
eu faço 40 vezes 50 dividido por 100 ohms, dá 20 ohms. Então, esse aqui vai ser o resultante da minha transformação, né? 5 ohms para RA, 4 ohms para RB e 20 ohms para RC, certo? E agora que eu vou acabar numa topologia de circuito bem conhecida, né, pessoal? Onde para calcular o resultante basta eu fazer né, essa soma aqui do paralelo, né, 30 mais 4. Essa soma aqui, 60 mais 5, tá? Então aqui dá 34, 65. Faço o paralelo deles dois, né? E vejam que isso está equacionado aqui, né, nessa soma total, beleza? Somo com 20, somo com 80 e somo com 20 aqui, tá? Então, como é que ficou? 20, né? Mais 80, né? Aqui, mais 20, que também tem série, né? Vezes o paralelo dessas duas séries aqui, né? Que é o paralelo de 30 mais 4 e 60 mais 5, tá? Isso vai nos dar, então, né? Esse valor aqui, né? Que também tem paralelo, e o valor final, então, de 142,32 ohms, certo? Espero que vocês tenham achado isso. Caso não achem, né, podem entrar em contato para tirar as dúvidas, certo? Beleza. Aqui eu botei também o exercício a resposta do exercício B, tá? Que a gente vai ver agora. Beleza. Então aqui a gente tem outro exercício, né, para resolver, também sobre topologias de circuitos, né? Se alguém jogou aí Legend of Zelda, vai reconhecer esse desenho aqui como sendo a Triforce, né? Mas enfim. Lembrem-se que a gente tem aquelas condições especiais, né, para quando os resistores são todos iguais, né? Todos os valores são iguais, certo? E é exatamente o que a gente tem aqui nesse circuito, tá? É por isso que só o valor de um deles está indicado, tá? A gente tem aqui então um arranjo bem maluco de vários resistores de 30 ohms, né? Vejam que se a gente quisesse utilizar só aquela ferramenta de resistência em série em paralelo, nunca ia conseguir resolver isso, né? E a gente quer olhar, né, esse cara aqui, né, quer saber resistência equivalente do ponto de vista AB aqui, né? Então a gente quer saber RAB, que é a resistência equivalente, certo? Beleza. Como resolver esse cara aqui que é bem complicado, tá? Reparem que, de novo, né, tem várias formas de fazer isso, né? Não tem uma única forma que é a certa. Mas um jeito que eu acho bem mais fácil, né, é vocês fazerem o seguinte: vocês têm duas conversões aqui, né? Então você tem o circuito triângulo aqui, né, que tu pode transformar então em um circuito estrela, né? Aqui também tem um circuito triângulo que pode ser transformado em um circuito estrela. E aqui até seria o caso também de transformar, né, de triângulo para estrela, caso a gente tivesse alguma ligação entre esses dois resistores, né? Observem que como a gente não tem, né, eles estão isolados aqui desse lado, a gente pode tratar esses dois resistores como sendo uma resistência equivalente em série, né? Ou seja, 30 mais 30, certo? E então, né, desenhando um resistor equivalente aqui de 60 ohms, né, a gente pode resolver o paralelo dele com esse cara aqui, tá? O que vai nos dar, né, uma resistência equivalente desses dois de 30 em paralelo com 60, certo? Que vai dar 20 ohms, beleza? Então, redesenhando esse camarada aqui, a gente vai ter uma coisa com essa cara aqui, tá? Como eu já comentei com vocês, né, a gente pode então transformar tanto esse circuito aqui quanto esse circuito de triângulo para estrela, né? Lembrem que a transformação é muito fácil, porque na verdade aqui o que a gente vai ter, né, como todos os resistores são iguais, é só dividir por 3, né? Então, uma barbada, né? E esse circuito redesenhado vai ficar com essa cara aqui, tá? Então aqui seria o triângulo superior, tá? Esse aqui, né? Esse aqui seria o triângulo inferior, né? Esse aqui.
E aqui a gente tem então a resistência de 20 ohms ali, certo? Daí como é que a gente calcula a resistência equivalente, pessoal? Né? A resistência equivalente, então, a gente consegue calcular através da soma desses resistores em série aqui, né? 10 mais 20 mais 10, que vai dar 40 ohms, né? Em paralelo com esses dois, né? Que é 10 mais 10 igual a 20, tá? Mais 10 e mais 10, né? Então é isso que está escrito aqui, né? Então 10, né? Aí 10 mais 10 em paralelo com 10 mais 20 mais 10, né? Então essa malha aqui, né? Mais 10 no final. Isso vai dar 20 ohms, né? Que são esses da ponta, né? 10 mais 10. Mais 20 em paralelo com 40. Para isso, então, vocês devem achar um total de 33,33 ohms, certo? É um circuito aí que parecia bem complicado, né? Mas reparem que se a gente usar aí direitinho né, as ferramentas que a gente consegue resolver sem maior problema, beleza? Ok, então agora, né, o nosso próximo exercício ele diz respeito a um exercício de transformação de fontes, né, pessoal? Eu pedi para vocês usarem transformação de fontes para resolver isso aqui, tá? Então reparem que a gente tem aqui, né, uma fonte independente e uma fonte dependente, certo? Onde o valor da fonte dependente é 2Vx, né? E Vx é a tensão em cima dessa resistência de 3 ohms, certo? A gente quer, então, através dessa transformação de fontes, achar o valor de Vx, beleza? Na resposta que a gente espera chegar é essa aqui, né? 3.652 volts. E como resolver um circuito desses, pessoal? Vamos lá. Reparem, né, que esse aqui é o circuito original. E como vocês querem fazer né, achar o valor de Vx, né, convém que vocês transformem, né, uma fonte que está mais distante dele, certo? Essa fonte aqui ela é dependente, né, desse valor de Vx, mas ela não é geradora desse valor de Vx, né, diretamente, ok? Então, reparem que essa é uma fonte de tensão, né, que tem um resistor em série associado de 6 ohms, né, valor de 2Vx. Vocês podem, então, né, realizar essa transformação de fontes aqui, né, para transformar esse camarada numa fonte de corrente, né, com um valor proporcional. Né? Qual vai ser esse valor? 2 dividido por 6. Né? Então, V por R é igual a corrente. Né? Que é isso que a gente vai ter aqui. Né? Então, a gente vai ter uma fonte de tensão, vai transformar ela numa fonte de corrente, né? E vai usar a lei de Ohm para isso, certo? Reparem que agora aquela resistência que a gente tinha em série lá, ela fica em paralelo, né? E que a gente pode agora então, né, fazer uma resistência equivalente desses dois caras aqui, né? Então, paralelo de 6 com 8, né? Que vai nos resultar nesse valor aqui de 24 dividido por 7 ohms, tá? Então a gente pode redesenhar isso, né? E dessa forma aqui, ok? Onde a gente pode então ter esse valor, né, da resistência equivalente e, ao mesmo tempo, transformar de novo, né, mais uma vez, esse circuito usando a fonte de corrente, passando ela para uma fonte de tensão, para que a gente fique com uma malha só, né? Isso facilita muito a resolução do exercício, certo? Então, a gente sabe, né, através da lei de Ohm, que o Vx, que é a tensão em cima desse resistor de 3 ohms, né, é 3 vezes I, né, então resistência 3 ohms, vezes a corrente I1 que circula nessa malha única aqui agora, né, e que analogamente a corrente é igual a Vx por 3, né? Então, tranquilo, né, pessoal? Lembrando que quando eu transformei essa fonte de corrente, né, em uma fonte de tensão baseada nessa resistência aqui, né? Como é que a gente faz isso? A gente multiplica, né? Então, o que equivale a
a multiplicar 24 sétimos por 1/3, né? O que vai nos dar então 8 sétimos, beleza? O valor da resistência se mantém, né? E aqui a gente tem a fonte de tensão, né? Reparem que a gente pode equacionar, né, então essa fonte, né, essa malha, perdão, né, da seguinte forma, né, menos 12, que é aquela fonte independente, tá? 3 mais 24 por 7 vezes I1, né, que é essa queda de tensão aqui, né, entre esses dois pontos, certo? Considerando esses dois resistores, mais 8 sétimos de Vx, ok? No entanto, a gente sabe que I é igual a Vx por 3, certo? E é pertinente que a gente substitua aqui, tendo então, né, uma equação e uma variável, né, que vai ser Vx. Daqui então a gente consegue, né, fazendo um algebrismozinho aqui, cair nessa igualdade e calcular o valor final do nosso Vx, que vai ser 3,6522 volts, né, o que bate com a nossa resposta lá. Beleza, pessoal? Acho que tranquilo, né? Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato para tirarem as dúvidas, certo? Ok, mais um circuito aqui, né? Esse exercício, né? Então, embora não tinha pedido para vocês aqui, né? Me parece bastante óbvio que o que mais faz sentido aqui para resolver ele é o princípio da linearidade, né? Pelo fato de que a gente tem várias situações aqui, né, sendo testadas, né, uma após a outra, né? Então, basicamente, eu quero saber o valor de VO em função de VS, né? Quando VS é tanto, eu quero saber VO, e IO também, né? Quando VS é tanto, eu quero saber esses dois parâmetros e também quero saber esse valor, né? Se o VS se o VS se manter, então aqui em 10 volts, e se todos os resistores, ao invés de 1 ohm, fossem 10 ohms aqui, né? Beleza, então IO está aqui, né? E VO está aqui também, em cima desse resistor de 1 ohm aqui na ponta, certo? Beleza. Reparem que nesse circuito aqui, né, facilita muito a resolução dele se vocês utilizarem uma transformação de estrela-triângulo, certo? Então vocês têm um circuito aqui no meio, né, composto por essas três resistências, que configura uma estrela e vocês podem passar isso então para um circuitinho triângulo, certo? No momento em que vocês passarem isso, né, e lembrem que aqui é bem fácil de calcular, porque todas as resistências têm o mesmo valor, né, todas são ohm. Então, para fazer essa transformação, né, é só multiplicar por 3, certo? Esse valor. Beleza? Então, quando vocês fazem essa transformação, vocês vão ter essa nova topologia aqui, que basicamente, então, mantém um resistor de 3 ohms, né? Ou 3R, como está simbolizado aqui, em paralelo com a fonte de tensão. E, ao mesmo tempo, né, tem esses dois paralelos aqui, né? Entre 3 ohms e 1 ohm, 3 ohms e 1 ohm aqui também, certo? Então, tem esses dois paralelos. Resolvendo então, né, esse circuito, certo? Fazendo esses dois paralelos aqui, a gente chega num valor de 3 quartos de ohm, né, ou 0,75, né, para cada um dos dois, e um circuito equivalente, né, com essa cara aqui, certo? Reparem que a fonte de alimentação no primeiro cenário então é 1 volt, né, que vai estar aqui nesse ponto também, porque ela está em paralelo com a fonte de tensão, certo? E para achar VO, né, considerando que os dois resistores têm o mesmo valor, vocês podem, né, então simplesmente dividir por 2, né, sabendo que vocês têm uma tensão e duas resistências iguais, vai ter metade da tensão em cada uma delas. Tá? Para conferir isso, vocês podem usar aquela equaçãozinha do divisor de tensão, né, onde vocês vão pegar aqui então 0,75 ohm dividido por 1,5, né, que é a soma dos dois, né, vezes o 1 volt. Né?
Então 0,75 dividido por 1,5 vai dar 0,5, né? Então 0,5 volts vai ser a nossa primeira resposta, certo? Lembrando que então a gente tem esse valor, né, de VO nesse paralelo aqui, certo, pessoal? Então a gente tem esse valor daqui para cá, né? Não em cima desse único resistor, né? Então eles estão em cima dos dois, né? A divisão de corrente aqui, então, né, ela vai se dar de forma que o VO, né, em cima desse resistor, né, de 1 ohm, né, vai ser devido a essa resistência unitária, né, e por consequência, né, a corrente vai ser igual ao VO, certo? Ele vai ser VO por R, R é 1, e O igual a VO, né, em magnitude, obviamente, a unidade é diferente, que vai dar meio ampere, certo? E reparem que essa saída aqui, né, de VO, ela não depende do valor das resistências, certo, pessoal? Ela depende, então, só de VS aqui, né? Que vai, no nosso modelo equivalente, ficar em paralelo aqui, né? Sempre vai estar aqui, então, né, em função de uma resistência, que é metade aqui, né? E sempre vai ser metade, então, de VS, certo? Isso nos leva, então, a outra situação, né? Quando a gente tem um VS ali que é 10 vezes maior, a gente, obviamente, vai ter um VO que é 10 vezes maior também, né? A proporção aqui, ela se mantém, né? E o nosso VO vai ser 5 volts, tá? Da mesma forma, né? O R aqui, ele continua unitário, e a nossa corrente de saída vai ser 5 amperes, certo? Ahn, Já no item C, né, a gente tem uma variação, então, das resistências, né, em vez de ser 1 ohms, vão ser 10 ohms, né, cada uma delas. A gente vai ter, então, o VO lá, que não depende do valor da resistência, né, então ele vai continuar sendo 5 volts, né. Mas o IO, dessa vez, né, já que a gente mudou o resistor, vai para 0,5 amperes, né, ele vai ser 10 vezes menor, né. Então, por quê? Porque a gente trocou o valor da resistência e o IO, sim, era um valor em função da resistência utilizada, certo? A ideia é bem simples. Por último aqui, né, pessoal, deixei um circuitinho para vocês treinarem. Aí teve o Norton, tá? Vocês podem utilizar qualquer uma das duas técnicas para achar a equivalência aqui desse circuito, tá? Mas no caso aqui eu resolvi resolver ele por Norton, certo? Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso, né? A ideia aqui é achar o equivalente de Norton nos pontos AB, né, aqui. Lembrando que o equivalente de Norton, então, é uma fonte de corrente, né, em paralelo com uma resistência equivalente. Beleza, vamos lá então, pessoal. O primeiro passo, então, para calcular, né, a nossa resistência de Norton é achar, aliás, o equivalente de Norton é achar essa resistência de Norton, certo? Como é que a gente faz isso? A gente deve desativar, então, né, todas as fontes independentes do nosso circuito, certo? Quais são as fontes independentes aqui? As duas, né? Tanto a de 120 ohms, de volts, né? A fonte de 120 volts, fonte de tensão aqui, quanto a fonte de corrente de 2 amperes, tá? Quando eu quero desativar uma fonte de tensão de tensão, né? Tensão de 120 volts, uma fonte de tensão, o que eu tenho que fazer? Eu curto-circuito ela, né? Então eu tiro essa fonte daqui e deixo só um fio, né? Quando eu quero desativar uma fonte de corrente, eu abro a fonte aqui, né? Ou seja, eu removo esse ramo aqui do circuito, tá? Isso vai nos dar esse circuito equivalente aqui, tá, pessoal? Que vai nos dar, né, um jeito bem fácil de calcular a nossa resistência de Norton, tá? Vai ser então a soma dessas duas resistências em paralelo com essa aqui, né? Então 60 em paralelo com 12, a gente vai ter uma resistência de Norton de 10 ohms, certo, pessoal? E aí
com o Rn, né, em mãos, a gente pode seguir para calcular então outros parâmetros do circuito. O próximo parâmetro, então, né, do circuito a ser calculado vai ser a nossa corrente de Norton, né? Como é que a gente pode fazer isso, então, né? É, lembrando que aqui a gente poderia também calcular a tensão de Thevenin, certo, pessoal? E usar essa tensão de Thevenin que a gente achou, dividir pela resistência equivalente de Norton, tá? Que é igual à resistência equivalente de Thevenin, e achar então a corrente de Norton, tá? Certo, então calculando a corrente. Pela cara desse circuito aqui, né? De novo, né, é pertinente a gente usar uma outra transformação, mas dessa vez não das associações resistivas, mas sim de fontes, né? Então eu posso transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão, né? Essa fonte de corrente está com uma resistência em paralelo e eu posso transformar ela numa fonte de tensão com uma resistência em série, né? Lembrando que o valor da resistência não se altera e para achar o valor da fonte de tensão, então eu multiplico, né, corrente pela resistência. Né? 2 vezes 40, 80. Né? Orientada da mesma forma que a fonte de corrente estava orientada, certo, pessoal? Beleza. Então, coisas a lembrar aqui, né? Lembrem que a corrente de Norton é uma corrente de curto-circuito, tá, pessoal? Então, na verdade, né, esse resistor aqui de 12 ohms, né, vai para o saco, certo? A gente desconsidera ele do cálculo que a gente tem que fazer, né? O que ajuda a simplificar ainda mais o circuito, né? Então, no momento que a gente desconsidera esse camarada aqui, né, a gente tem que a nossa corrente de Norton, né, vai ser essa corrente dessa malha aqui, né? Bastando então a gente descobrir qual a corrente que circula aqui. Tá? Vocês podem equacionar isso usando a lei de malhas de Kirchhoff, né? Mas eu acho que a essa altura vocês podem fazer isso de um jeito bem mais fácil, né? Considerando a diferença de potencial em cima dessas resistências e dividindo pela resistência equivalente nessa série aqui, tá? Qual é a diferença de potencial aqui, pessoal? 120 menos 80, né? Então 40 volts, certo? Daqui até aqui eu tenho 40 volts. Divididos por 60 ohms, né? Que é essa resistência equivalente. Da onde então eu descubro que a minha corrente de Norton é 0,6667 amperes, certo, pessoal? Então, essa é a corrente de Norton. Redesenhando, então, né, o circuito, a gente consegue ver, então, que o circuito equivalente, né, é dado por uma fonte de corrente, né, de 0,6667 amperes em paralelo com uma resistência equivalente, né, de 10 ohms, no caso, como a gente calculou. Certo, pessoal? Esses foram então os exercícios dessa parte da matéria. Bom, pessoal, então vamos aí, né, para o nosso último tópico nessa área da disciplina, certo? Uh, lembrem que, então, eu comentei com vocês algumas aulas atrás, né, que a gente teria, então, várias ferramentas, né, bastante úteis para a resolução de circuitos elétricos, né? E a gente viu várias delas, né, nessas últimas aulas, certo? A gente veio evoluindo nos conceitos, né? A gente viu então a transformação triângulo-estrela, viu a transformação de fontes, viu a linearidade, o Thevenin e Norton, né? E agora nos falta então só a superposição, certo? Então o teorema da superposição. Que é isso que a gente vai ver agora, certo? Então, teorema da superposição. Qual é a ideia, pessoal? Tá? O teorema da superposição, na verdade, ele se apoia no princípio da linearidade. Né? E qual o raciocínio por trás? Né? Então, quando um circuito ele contém mais de uma fonte de corrente ou fonte de tensão, né?
Os valores específicos dessas grandezas em um componente podem ser dados, né, pela soma da contribuição individual de cada uma dessas fontes, né? Então, vocês podem imaginar que se vocês tiverem um circuito, por exemplo, com duas ou três fontes, né, vamos supor com três, né, e para exemplo aqui, para simplicidade, digamos que sejam três fontes de tensão, certo? E vocês querem calcular a tensão em cima de uma resistência qualquer. A tensão resultante, né, daquela, naquela resistência qualquer que vocês vão querer calcular é, na verdade, a soma, né, de cada uma das fontes, né, da contribuição de cada uma dessas fontes naquele componente, certo? Então vocês vão ter uma parcela de tensão relacionada à fonte 1, uma parcela de tensão relacionada à fonte 2 e uma parcela de tensão relacionada à fonte 3, certo? E assim, isso não é nada muito surpreendente, né? Mas o que é legal aqui nesse sentido é que a gente pode isolar a parte do circuito que, né, a gente quer analisar naquele momento e analisar a contribuição de cada uma dessas fontes isoladamente, certo? E o que é legal mesmo é que quando a gente realiza essa isolação, né, dessa fonte, invariavelmente a gente acaba simplificando muito o circuito, tá? Porque acabam, né, acabam se abrindo-se ramos do circuito, né, e curto-circuitando outros, enfim, né? Isso tudo acaba simplificando muito a nossa resolução, certo? Então, na prática, o que se faz, né, é considerar uma fonte por vez, né, e desativar as demais fontes, né, através de curto-circuito para fontes de tensão e de circuitos abertos para fontes de corrente, né, como a gente já estava fazendo ali antes, certo, para o Thevenin e para o Norton, beleza? Uma observação aqui, né, de novo, né, as fontes de corrente, as fontes, perdão, as fontes dependentes, né, elas não são alteradas, né, vocês não podem mexer nelas, porque elas são função de outros parâmetros do circuito, né? Então, elas não podem ser simplesmente desativadas, né? Elas têm que permanecer no circuito. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo para mostrar para vocês, tá? Melhor como funciona. Já, já. A gente tem então aqui umas regrinhas, né, para aplicação desse teorema, né, que eu vou passar aqui para vocês agora, certo? Basicamente, então, né, os três passos principais para analisar um circuito utilizando o teorema da superposição, né, é primeiro, né, desativar todas menos uma fonte, né, independente do circuito e calcular a resposta, né, no ponto desejado, certo? Na prática, isso então é calcular, né, a influência daquela fonte independente naquele ponto do circuito, certo? Como segundo passo, a gente deve então repetir, né, o passo 1 para todas as fontes independentes, né, ou seja, a gente calcula uma por uma as fontes, né? E no passo 3, né, o passo final ali, a gente soma algebricamente, né, usando o sentido da corrente, né, isso é importante. O potencial pode ser positivo ou negativo, né, dependendo da fonte que vocês utilizarem. E aí você soma, então, algebricamente os valores encontrados, certo? Para compor, então, esse valor final, né, em cima daquele componente de interesse, ali, certo? Como eu comentei antes já, né, a vantagem principal dessa técnica é decompor circuitos muito complexos, né, em circuitos bem menores, de mais fácil resolução, né? Um exemplinho aqui, pessoal, tá? E esse circuito aqui ele já é bem simples, né? Na sua origem, mas a nível de exemplo eu acho que é interessante, né? Então a gente tem esse circuitinho aqui com duas fontes independentes, né? Uma de tensão de 6 volts e uma de corrente de 3 amperes, certo?
e essas duas resistências, né? A gente quer então calcular a tensão V, né, que é a tensão em cima desse resistor de 4 ohms, né, através do teorema da superposição. Vocês devem imaginar que para fazer isso, né, a gente vai ter que então calcular, né, a influência de uma fonte de cada vez, certo? Primeiro de tensão, depois de corrente ou vice-versa, né? Reparem que esse circuitinho aqui ele poderia ser calculado de uma forma bem fácil, né, fazendo transformação de fontes aqui, né, pessoal? Vocês poderiam, por exemplo, transformar essa fonte aqui, né, numa fonte de essa fonte de tensão numa fonte de corrente, né? Esse resistor de 8 ohms viria em paralelo, né? Vocês fariam a corrente equivalente e o divisor de corrente, né? Saberiam quanto passa aqui, calculariam a tensão. Ou ainda transformar essa fonte de corrente aqui numa fonte de tensão também com outra resistência em paralelo, né? Fariam a diferença de potencial, calculariam a corrente, saberiam a tensão que está caindo aqui em cima desse cara, né? Então tem diferentes maneiras sempre, né, de fazer, de resolver os circuitos que a gente trabalha aqui. Mas no nosso caso aqui, né, o que nos interessa agora é estudar a superposição. Então vamos lá. Pela superposição, então, né, esse valor de tensão aqui, em cima desse resistor, é a influência de V1 mais V2, certo? Onde V1 é uma tensão gerada pela fonte de tensão, pela primeira fonte, né? Pode ser de corrente também. E V2 é a tensão gerada pela segunda fonte, tá? Começando aqui, por exemplo, né, pela desativação da fonte de corrente, tá? Então a gente mata a fonte de corrente, certo? A gente vai ficar com um circuitinho com essa cara aqui, né? Vocês podem fazer a malha desse cara aqui ou podem só usar aquela equação do divisor de tensão, né, pessoal? Aqui, por exemplo, né? Então 4 dividido por 8 mais 4 vezes 6, que é a tensão aqui de alimentação. Vocês vão achar o potencial aqui que é 2, certo? Então esse é o V1, né? Já o V2 aqui pode ser calculado em função da fonte de corrente, né? Onde a gente desativa a fonte de tensão, certo? Então a gente desativando a fonte de tensão vai ter esses dois resistores em paralelo, né? E usando, né, aquela equaçãozinha do divisor de corrente, vocês vão ter então que, né, a corrente é o outro resistor, né, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente de alimentação, né, e vão achar um valor para essa corrente aqui, tá? Sabendo o valor que corre em cima desse cara, vocês conseguem calcular, por lei de Ohm, né, a queda de tensão, vão achar 8 volts, certo? Então, para a tensão final, vocês sabem que esse cara aqui, né, é a soma de V1 mais V2, né? 2 mais 8 igual a 10 volts, certo? Bem tranquilo, né? Certo, então vamos dar uma olhada num circuitinho um pouquinho mais complexo agora, pessoal, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente quer usar então o teorema da superposição para achar o valor de I, tá? Que é essa corrente aqui, beleza? Então, achar a corrente em cima do resistor de 3 ohms, considerando essas duas fontes de tensão e essa fonte de corrente. Nós sabemos então, né, que já que a gente tem três fontes, o valor total de I, né, deve ser a soma da contribuição individual de cada uma dessas fontes, né? Como eu escrevi aqui, né, onde o valor de I depende de 12 volts, 24 volts e 3 amperes, né, respectivamente. Então, arbitrei I1, I2 e I3. Achando I1, né, para achar I1, então a gente desativa as outras duas fontes, né, e vocês podem ver aqui, né, que a gente acaba ficando com um circuito muito simples, né, pessoal? Por exemplo, aqui a gente tem só a tensão de 12 volts. Aqui tinha uma fonte de corrente, né, que a gente abriu, certo? E matou esse braço do circuito. Então isso aqui vira uma resistência equivalente, né, de 12 ohms, certo?
em paralelo com uma de 4, né? Nos dando uma resultante de 3 ohms, certo? Que fica em série com esse resistor de 3 ohms, que é esse cara aqui, né? Disso, então, a gente consegue calcular facilmente a I1, né? Primeira corrente ali do circuito, né? Devido a essa fonte de tensão, que vai ser, então, 2 amperes, certo? Beleza. Agora, para análise dessa outra malha aqui, tá? A gente tem que considerar, então, que esse resistor está sendo dividido, né, por essas duas malhas, certo? Aqui continua aberto. E a gente equaciona, então, né? De novo, usando aquele mesmo princípio, né? Aqui eu chamei de A essa corrente e B essa, tá? Para poder separar e não confundir, né? Então, 16 IA, né? Soma de todos esses resistores da malha pela corrente A, menos 4IB, né? Esse resistor aqui tem influência de IB, então, mais 24, tá? Que é essa corrente aqui, que é essa tensão aqui dessa fonte, tá? Lembrando que aqui ela está entrando pelo positivo sendo negativo, por isso mais 24, igual a zero, né? Já essa malha aqui, né, vai sofrer então a ação de 7IB, né, 4 mais 3 vezes IB, certo? Menos 4IA, igual a zero, tá? Daqui então a gente consegue isolar IA, né, e botar ele em função de IB, e consegue substituir isso na equação lá em cima, né, ficando só em função de IB, né, aqui. Então 7 menos 1 igual a menos 6, né? A gente acha que IB é igual a menos 1, e substituindo aqui, né, depois a gente vai achar que o I2, né, que é a contribuição, né, da segunda fonte, certo? É igual a menos 1, né? E B, então, né, que está rodando aqui pela ação dessa fonte de tensão, né, é igual a menos 1, né? Vejam que o IA, né, que está nessa malha de cima, ele não passa por esse resistor, né, pessoal? Por isso que a gente calcula aqui só o IB, tá? Mas o IB que é em função dessa fonte de tensão aqui e de nenhuma mais outra, certo? Beleza, então falta a gente calcular a terceira contribuição, né, que é a contribuição aqui da fonte de corrente, tá, pessoal? E aqui, né, fonte de corrente, geralmente o que facilita é usar lei dos nós, certo? Aqui então a gente sabe que tem 3 amperes entrando, né? Vai sair por aqui e por aqui, tá? A gente pode arbitrar aqui então variáveis auxiliares, né? Aqui eu botei V2 e V1 para ajudar o nosso cálculo, né? Então a gente sabe que essa corrente aqui, né, vai ser V2 por 8, né? Essa que vem para cá. E essa que vem para cá, né? Então é V2 menos V1 por 4 ohms, certo? Então a gente reorganiza isso aqui, chega nessa igualdade, né? Uh, e consegue também fazer uh, uma outra outro cálculo, né? Que considerando esse segundo nó, tá? Que é esse aqui, V2 menos V1 por 4, que é essa corrente que vem para cá, ou seja, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem, né? V1 por 4, que vem para cá, mais V1 por 3, certo? Aqui, então, substituindo, né, esses dois caras, isolando o V2 nessa equação, a gente fica com V1, tá? Substituindo ele lá em cima, vou ficar com V1, né? E vou achar o valor dele e depois a gente consegue, então, concluir, né, que tendo o valor de V1, né, V1 dividido por 3 é igual a I3, que é justamente essa última corrente aqui que a gente quer utilizar para saber a contribuição, certo? Então, basta então agora a gente saber que a gente tem que somar elas, né, como a gente já sabe desde o começo do problema, e que aí total, então a corrente resultante é 2 menos 1 mais 1 igual a 2 amperes, né? Lembrem como eu falei, considere então essa soma aqui, né, essa soma algébrica, ah, considerando os sinais, né, pessoal? Então aqui menos 1 mais 1 corta, certo? Então 2 amperes.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso último tópico, tá? Aqui dessa primeira área, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não, por favor, entrem em contato, né? E tentem fazer os exercícios também, né? Tentem exercitar. Ahn, Vou deixar mais uns aqui agora, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas sintam-se à vontade para correr atrás, né? De outros exercícios aí pela internet. Vocês conseguem achar muito exercício de circuito elétrico, tá bom? Então, na aula de hoje, né? Em relação a esse tópico, a gente viu aí que a superposição, né? Ela é uma ferramenta bastante útil na análise de circuitos elétricos, né? Porque ela nos dá a possibilidade, então, de analisar esses circuitos de uma forma fracionada, né? Transformando então circuitos muito complexos em circuitos geralmente bastante simples, né? Um grande circuito muito complexo pode virar então uma série de diversos circuitos bem mais simples. E embora a gente, né, frequentemente precise de mais etapas de cálculo, né, então para calcular, né, já que a gente vai fazer várias vezes o cálculo uma vez para cada fonte, geralmente esses cálculos são muito mais fáceis, né? E isso acaba facilitando bastante a resolução dos circuitos, certo, pessoal? Então, assim como fiz em várias outras aulas, né, vou deixar aqui uns exercícios de fixação, né? Esses exercícios aqui, eles devem ser, vocês devem tentar fazer eles, né, para que a gente chegue então na nossa próxima aula de exercícios aí, que vai ser a nossa última aula antes da prova, né, e corrija, né, e vocês possam checar então, né, o que que vocês, como vocês estão indo, se vocês estão realmente entendendo, né, e como vocês estão se sentindo, certo? Em relação à matéria. Mas espero que esteja tudo correndo bem, certo? Ok, então a gente vai exercitar aqui um pouco mais de associação resistiva, né, que é a base aqui da nossa cadeira, né? Então, a base mais básica, digamos assim. Então, façam esses exercícios aí, pessoal. Lembrem-se das transformações, né, de estrela, triângulo e vice-versa, certo? A gente quer então calcular a resistência AB, certo? Nesses dois circuitos, onde a B nesse primeiro aqui e no segundo é aqui, mas tranquilo, né? Aqui então eu peço para vocês utilizarem a técnica de transformações de fontes, tá? Para calcular o Vx nesse circuito, onde o Vx então é esse VAB aqui, né? Em cima, a tensão em cima desse resistor de 12 ohms, certo? A gente tem a resposta aqui, né? Menos 48. Usando o teorema da linearidade, né? Aqui nesse circuito e estipulando o VO, que é essa tensão aqui, né? Desse nó aqui até o terra, né? Estipulando então VO igual a 1 volt. Eu peço para vocês verificar, né, se essa estimativa de VO está correta, dada essa alimentação de 15 volts, tá? E se não tiver, então que vocês calculem o valor real de VO, certo? Bem simples. A resposta 4,5, certo? Uh, Outra coisa, né, mais uma questãozinha aqui, usando o teorema então da superposição, peço para vocês calcular o valor de I, né, dessa corrente aqui, em cima desse resistor de 3 ohms, né, e calcular também a potência dissipada nesse resistor, certo? Certo, pessoal. Então, para a aula de hoje era isso, né? Vocês agora, então, detêm aí todas as ferramentas básicas, né, para a avaliação desses circuitos puramente resistivos, né? Considerando todas essas técnicas que a gente viu até então. E na próxima aula, então, a gente vai explorar uma aula de exercícios, tá? Então, qual a ideia? Vou fazer um resumo rápido ali, tá? De todas as técnicas que a gente viu até então no semestre e vou corrigir os exercícios aí também que ficaram para trás, certo?
Lembrando que também vai ser uma aula síncrona, né? Então vai estar gravada aí para vocês, para que vocês possam olhar quando conseguirem, né? E recomendo fortissimamente que vocês tentem fazer esses exercícios então, assistam às aulas, depois olhem a correção ali, né, e vejam se vocês chegaram aos mesmos resultados, se entenderam a lógica, né, o raciocínio aí dos problemas e tal. E dependendo, né, aliás, independente de qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, né, qualquer coisa, ou pelo Moodle ou pelo e-mail, né. Estou aqui para ajudar vocês nesse processo, certo? Então se cuidem, um grande abraço e até a nossa próxima aula de exercício, certo? Abração.